Feliz sábado a todos. É uma alegria estarmos na casa de Deus nesta manhã de sábado, onde viemos adorar o seu nome. Amém? Amém. O amém está fraco. Eu não sei se você tem noção de quanto é importante estar no lugar certo, no dia certo, na hora certa. Quantos têm a certeza de que estão no lugar certo para adorar a Deus nesta manhã? Digam amém. Amém. Agora, ninguém precisa ir embora, tá certo? Todo mundo tem certeza de que está no lugar certo para adorar a Deus, amém? É muito complicado quando você vai a um lugar, e eu fui uma vez assistir uma palestra, só que o lugar era muito grande, e eu me perdi, eram assim, muitos auditórios, mais de um, e eu entrei no auditório, fiquei uns 2 minutos assistindo, falei, mas essa não é a minha palestra. Era uma questão de trabalho, né? E aí eu percebi que não era e perguntei, aqui é o local para isso, para esse tipo de palestra, para esse público-alvo? Não, é ali na frente. E eu tinha entrado num auditório confortável, foi até na escola de Paulo Freire, né? Para professor, início de ano. E eu entrei no auditório confortável, achei que estava muito vazio, falei, mas tem tanto professor que devia estar aqui, e está meio vazio. E quando eu entrei, fiquei uns 2 minutos, e aí eu perguntei, achei que o assunto não era para professor, não era para mim, e eu perguntei para alguém que estava responsável, falei, aqui é para esse grupo de professores? Não, era uma sala aqui ao lado. E quando, para minha surpresa, quando cheguei na sala, era uma sala pequena, e tinha aproximadamente uns 100 professores atuchados dentro da sala. Falei, aqui acho que é o lugar certo. Não era o melhor lugar, mas era o lugar certo onde eu deveria estar. Eu não sei se hoje aqui não é um lugar cheio, não está apinhado, não está desconfortável, irmãos? Não tem, quem está com calor aqui? Não tem ninguém. Se tiver, a gente aumenta ali, deixa mais gelado ainda, né? Tá bom, não tá? Então, se você quiser estar bem na presença do Senhor, você lembre-se que você está no lugar certo e assistindo a palavra certa, a palestra certa que é direcionada a você. Nós vamos tratar nesta manhã sobre um assunto de início de ano, nós vamos chamar de muros ou pontes. Eu não sei quantos aqui são construtores, pedreiro, auxiliar de servente. Quem aqui já trabalhou com obra? Levante a mão aí. Isso aí. Já fez, bateu alguma laje, já ajudou. Quantos aqui já conseguiram levantar um muro? Ao menos uma. Alguns aqui. Mas levantar ponte é uma coisa mais difícil, sim ou não? É mais difícil, é? Alguém aqui já construiu uma ponte? Não, só se for. Ponte é um negócio muito grande, né? É mais complexo construir uma ponte. Mas levantar um muro, com certeza, é mais fácil. Eu já vi uma pessoa levantando um muro. Até me lembro que eu até tentei botar uns tijolos lá, mas sob a supervisão da pessoa. Ele saiu dali e pronto, a muro ia ficar torto, com certeza. Mas, queridos, muros são muito mais fáceis de ser levantados do que pontes, não é? E nós vamos ver agora algumas reflexões sobre este assunto. A Bíblia nos diz que nós devemos ser sal da terra, devemos ser a luz do mundo, mas a Bíblia não fala que devemos ser muro para ninguém, e em algum texto também a Bíblia não fala de ponte. Aliás, a Bíblia traz a palavra muro, sim, alguns muros. O primeiro muro que a Bíblia cita é o muro onde dentre outros, né, no livro de Números, se eu não estiver enganado, que cita sobre a história de Balaão, que estava entre 2 muros, e a jumenta prendeu o seu pé contra o muro. Foi nesse momento que um milagre, Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão como ser humano. Sim ou não? Essa semana a gente está desfrutando de uma experiência diferente, nova, né? Temos um pet lá em casa, e é uma cachorrinha da Shih Tzu, tem 1 ano agora, e ela foi amadurecendo. A gente pegou ela, né, com 40 dias, obrigado. E aí ela fazia muitas coisas, muitas artes, a gente não entendia, enfim, sujava a casa muitas vezes, ainda suja.
né, fazendo as suas necessidades, mas de uns tempos para cá ela anda amadurecendo na sua comunicação com a gente lá em casa. Então, quando ela quer comida, ela agora vem, morde a gente, lambe a gente, me lambe Claudinha, lambe a mão da gente e dá umas mordidas assim especiais. Ela está querendo dizer: eu estou querendo alguma coisa de vocês. E ela faz isso para duas situações: quando ela está com fome e quando ela quer fazer as suas necessidades fora de casa. Nós moramos, para quem não sabe, nós moramos num apartamento de pobre é apertamento, né, irmãos? Apartamento é para rico, pobre mora em apertamento. E quando ela quer fazer as suas necessidades, hoje mesmo aconteceu isso. Eu dei a comidinha dela, isso não precisou, ela insistir muito, que já estava, a gente acorda, sabe, da hora. Se a gente sente fome, obviamente ela também sente. E dali uns 20 minutos ela começou a me morder de novo. Eu falei: caramba, eu já dei comida para essa bicha. E eu já dei comida para você, o que você quer? E ela me mordendo, e lambendo a minha mão. E quando eu levantei do lugar, ela sai correndo assim, tipo, olhando: vamos agora ou não? Irmã, aí eu falo em casa: olha, essa cachorra está quase falando, porque a comunicação dela está assim muito melhor do que há algum tempo atrás. E aí quando eu saí, e aí eu tive que colocar a coleirinha dela. Isso quando eu acordo mais cedo, esse privilégio é meu. Mas é o privilégio de quem levanta primeiro lá em casa. E aí quando eu saí, dar um passeio, né, para as necessidades fisiológicas dela, bem rápido, não demorou 5 minutos, e ela fez o que tinha de fazer. E aí veio toda feliz da vida, voltamos para casa, em 5 minutos resolveu o problema. E quando eu cheguei em casa, eu falei para a Cláudia e para as meninas: olha, a cachorra já está quase falando, porque é a sua comunicação. Balaão, Deus usou falar com Balaão através de uma mula, né? Pois é, temos alguns aspectos aí que Deus tem falado conosco, né? E eu sinto essa comunicação. A Bíblia diz que devemos ser, a Bíblia diz na história bíblica que alguns muros serviam para a proteção das cidades. Sim ou não? Sim. Quando se fala de muro, quais os muros ou quais cidades que vêm à sua cabeça? Jericó, esse é o primeiro muro, não é? Mas se você pensar direitinho, tem outros muros que fazem diferença na história bíblica. Sim ou não? Quando os judeus foram levados, o povo de Israel, mas aí, então era praticamente só os judeus, né, que já eram fiéis a Deus até esse período, foram levados para a Babilônia, ficaram lá escravizados durante quanto tempo? Isso aí, 70 anos. Muito bem, todos já sabiam, né? Eu só falei por vocês que vocês estavam envergonhados. 70 anos eles ficaram cativos em Babilônia. E depois desse período eles ficaram meio que perambulando. A Síria tomou conta, tomou o poder, e os anos se passaram e Deus tinha um plano, e sem contar que Jerusalém havia sido destruída. Os babilônicos ou caldeus tomaram os utensílios do templo e levaram para a Babilônia, e eles perderam a sua noção, ou perderam a sua referência geográfica de adoração, que era o templo. Babilônia, Deus tinha planos para Jerusalém, e Deus usou alguns profetas para fazer com que a cidade e o templo fossem reconstruídos. Vocês estão participando muito bem hoje, tá? Uma beleza, uma bênção. E aí, durante muito tempo, e Deus determinou tempo para isso. Nós não vamos entrar aqui em assunto profético hoje, mas Deus usou até mesmo um rei persa, para que determinasse e mandasse ajuda financeira para que os judeus reconstruíssem os muros de Jerusalém. Os muros foram reconstruídos em 49 anos. Melhor, o templo, né, bem como o muro, foram reconstruídos durante 49 anos. Os muros, ou o muro de uma cidade, representa a sua fortaleza. Irmãos, os muros eram tão largos. Eu agora não sei se eu vou confundir um muro com outro, que eu li a respeito, mas os muros eram bem largos e eles simbolizavam proteção militar, segurança para aquela cidade. Uma cidade tinha apenas uma entrada, um portão ou um portal muito grande,
e uma entrada principal, e acima do muro ficavam também as fileiras ou espaços eram acessíveis para os soldados se defenderem em caso de uma tentativa de invasão de uma cidade. E na época de Cristo, ou depois, ou até antes disso, já existiam esses muros. A cidade que não tinha muro era uma cidade desguarnecida. Uma cidade chamada cidade fortaleza era aquela que tinha muros altos e largos também para a sua proteção. É bem verdade que mais tarde veriam os canhões, né, que destruiriam até muros, mas antes desse período, os muros representavam uma fortaleza para a cidade. A cidade de Jerusalém havia muros, ou melhor, Jerusalém tinha muros, Jericó também tinha muros bem próximos, bem fortes, que faziam daquela cidade uma cidade fortaleza. Os muros da cidade, algumas cidades tinham muros tão largos que eram mais ou menos 6 metros de largura. Para que a gente tenha uma ideia, 6 metros é quase a largura da igreja, né? Daqui para aqui tem uns 5, acho que aqui tem uns 6 metros, não tem, Ele? Quem entende de obra? Tem 8, né? Então, eu estou daqui para lá deve ter uns 6, né? É isso aí. É uns 6 passos bem largos, dá 6 metros de largura. Havia espaço para se construir uma casa sobre o muro. E assim aconteceu em Jericó. A cidade de Jericó era cercada por um muro tão largo, que as pessoas moravam na cidade, ou melhor, moravam sobre os muros de Jericó. Jericó tinha o orgulho de ser uma cidade fortaleza. Era um exemplo de fortaleza, era um exemplo de proteção para os seus habitantes e moradores. No entanto, um dia, a pedido de Deus, eles eram inimigos de Israel. Deus falou para Josué vencer aquela cidade, vencer os seus muros de uma forma estranha. Deus tem maneiras às vezes estranhas de vencer, de mostrar para a gente que não é do nosso jeito, não é da maneira tradicional. E aqueles muros fortes, aquela fortaleza toda, foi derrotada por um exército, ou melhor, por um exército sem levantar um tiro, nem uma flechada, nem uma espada foi levantada para que Jericó fosse destruída. A Bíblia diz que Jericó foi destruída, pelos seus muros foram destruídos pela ordem de Deus, pelo poder de Deus. Não foram também os trompetes ou as trombetas que foram tocadas que tiveram poder para destruir a cidade, não, mas foi o poder de Deus. Eles apenas foram instrumentos para obterem vitória naquele dia. Sabe, queridos, os muros representam proteção, fortaleza, mas ao mesmo tempo os muros também representam falta de liberdade, sim ou não? Tem outros significados. Os muros tem também outros significados. Vamos ver se aqui está funcionando. Opa, está aqui. Alguém reconhece esse muro aqui, não? Sim. Vamos ver que muro é esse. No dia 13 de agosto de 1961, no domingo, de 1h da tarde, o governo da Alemanha Oriental começou a construir o famoso Muro de Berlim, na Alemanha. Mais de 40 mil homens, policiais e soldados, fizeram essa força-tarefa e ergueram uma cerca de arame farpado ao longo da cidade. No dia seguinte, alguns parentes, irmãos, pais e filhos já se haviam separado por causa desse muro. Mais tarde, o muro veio a receber concreto ou tijolos. Olha como era espesso o muro, né? E esse muro foi levantado durante alguns anos. O objetivo era que os cidadãos da Alemanha Oriental não passassem para a Alemanha Ocidental. O Oriental não passasse para o outro lado, o Ocidental. Logo foi acrescentado concreto ao arame farpado e agora havia um muro de cimento com 12 quilômetros de extensão e que prosseguia por 137 quilômetros de cercas de arame, com 3,5 metros de altura. Olha aí, é bem alto. Esse muro, irmãos, recebeu em torno de 20 guaritas, onde soldados ficavam armados, ficavam de prontidão 24 horas. E eles atiravam ou receberam ordens para atirar em qualquer pessoa
que tentasse passar pelo muro. Pelo que se sabe, em torno de 192 pessoas, arredondando 200 pessoas, foram mortas. 2.000 pessoas foram feridas e 3.200 pessoas foram presas, detidas, tentando furar o bloqueio desse muro. Eu não sei quantos já assistiram, mas tem um filme bem triste, fala sobre o nazismo na Alemanha, e fala, mas é em outro lugar, mas também tinha um muro na Polônia, em Varsóvia. Por ocasião do nazismo, da guerra, 1939 até 1945, período da Segunda Guerra Mundial, os judeus, a Alemanha invadiu a Polônia, bem como outros países, e eles construíram, separaram os judeus dos demais cidadãos da cidade, dos demais poloneses. E a primeira coisa que eles fizeram foi construir um muro. E nesse muro, pessoas também, da mesma forma, foram mortas tentando furar o bloqueio, tentando pular o muro ou passar debaixo em alguma situação. Muro representava separação. Agora é interessante, irmãos, que nessa mesma época, quando foi construído o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim, também foi construída uma outra construção. No período entre 1961, aproximadamente. Brasil e Paraguai eram países que haviam tido guerra durante o século XIX. E para que tivessem um bom relacionamento, dali para frente, ambos decidiram construir uma ponte, e foi conhecido como a Ponte da Amizade. Foi construída entre Brasil e Paraguai, e esses dois países que haviam guerreado no passado por quase 5 anos, no mesmo lugar onde teve aquelas batalhas, a Batalha do Riachuelo, eles assinaram então um acordo de construção dessa Ponte da Amizade entre Brasil e Paraguai. Aí tá as fotos do início da construção da Ponte da Amizade no Paraguai, entre Brasil e Paraguai. Essa ponte demorou aí alguns anos para ser construída, em torno de 1 ano aproximadamente ou mais. Essa ponte tem uma extensão de 552 metros e o vão livre dela, a altura dela, 305 metros de altura. E 305 metros de vão livre, E a altura da água até a ponte em torno de 78 metros. Foi concluída em 1 ano depois, e aí está a imagem bonita, Aí ela está bem pintadinha. Essa é a Ponte da Amizade. Alguém já passou aqui, irmãos? Não, você não. A gente já passou aqui, você não tinha nascido. É entre Brasil e Paraguai. Famoso o lugar chamado Porto Stroessner, se eu não estou enganado. O Brasil tem 2 pontos. Aqui é a ligação com o Paraná, se eu não estou enganado. Isso, com o Paraná. Eu tenho uma irmã que mora na divisa, mas é Ponta Porã, faz divisa com o Paraguai, não tem ponte nenhuma. Lá é uma rua, e você atravessou a rua, já está no Paraguai, atravessou de novo, está no Brasil. Lá eles circulam livremente, de bom acordo, de comum acordo. Mas aqui são separados pelo rio, em Porto Stroessner, se eu não estou enganado no nome desse. Ninguém passou não, irmão? Nunca pegou uma ondinha lá no Paraguai? Não se comprometa? Mas eu já passei nessa ponte aqui. O dinheiro não dava para trazer muita coisa não, mas tem uma cota para você trazer, Você pode trazer algumas coisas. Rosa já passou lá, não? Passou não, Rosa? Então prepare-se, porque tem uns negocinhos legais lá para se comprar. Agora, em 9 de novembro de 1989, veja, 27 anos depois aproximadamente, é que o Muro de Berlim foi derrubado. Está aí, ó, imagens. Quantos aqui assistiram pela televisão? Você já denuncia que tem mais de 30 anos, Quantos assistiram pela televisão a queda do Muro de Berlim? Eu assisti. Eu era, você nem sonhava, só estava no sonho de Deus, Suzane. Nem Carol existia ainda, filho. Tá? E aí estão imagens do Muro de Berlim. Foi um negócio interessante, Começou a revolver, eram manifestações feitas
mais pelo pessoal da Alemanha Oriental, que era a mais pobre, não é isso? Que eram comunistas, eram ditadores e tal, e por mais que eles não tinham liberdade que a Alemanha Ocidental tinha. E eles então tomaram essa iniciativa aí, revoltados. Aí a pergunta que nós fazemos hoje: eu e você, no início desse ano, somos pessoas que estamos construindo pontes ou estamos construindo muros? O que estamos construindo? Deuteronômio capítulo 1, verso 28 diz o seguinte, vamos abrir a palavra de Deus, mas eu tenho aqui na tela: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto que nós. As cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Aqui está se falando das cidades, fortalezas que haviam. Esse é o relatório feito pelos espias. Quantos espias fizeram esse relatório? 10 ou 2? Esse aqui foi o relatório dos 10, provavelmente, né? Porque era um relatório negativo. Olha, só tem gigante naquelas terras. E além de gigantes, eles moram em cidades com fortalezas, isto é, com muros. E para dizer que o muro era muito alto, irmãos, a Bíblia usa a expressão muros que sobem até o céu. Imaginem, muros que sobem até o céu. Ora, se a cidade era de gigantes, então os muros eram proporcionalmente altos para esses gigantes. Sim ou não? Se você constrói um muro de 2 metros de altura, da altura dessa porta, 2,10, para mim já está bom, quer dizer, para mim já é alto, né? Então 1,60 m alguma coisa, quase 1,70 m. Mas, se for para pular, até dá para pular, muito esforço aqui, né? Depois dos 15 anos, teria que fazer muito esforço para pular um muro desse. Mas para ficar redondo, para ninguém pular da minha altura, uns 3 metros. Mas se nós temos aqui uma pessoa que mede 2 metros de altura, um muro de 3 metros não é tão alto, sim ou não? Não é tão alto assim. Então naquele tempo, a Bíblia está relatando o povo de Israel, os 10 espias que deram um relatório negativo sobre invadir ou sobre dominar, não é, tomar as terras que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Eles relataram que haviam gigantes e muros tão altos que tocavam o céu, isto é, muros muito altos. Eu não sei quantos aqui já viram casas com muros muito altos. Tem algumas empresas que constroem muros muito altos, né? Quem passa pela Avenida Brasil, ali na entrada de Bangu, tem algumas empresas ali, eu acho que são empresas, e cujos muros são muito altos. É coisa de 5, 6 metros de altura. Humanamente falando, não dá para um ser humano pular aquilo. Sim ou não? 6 metros. Vamos botar 5. 5 metros. O irmão Davi é um dos mais altos que tem aqui, Rosenberg. Dá para encarar um muro de 6 metros, 5 metros de altura? Fica difícil. Se for com uma escada, tudo bem. Aquelas escadas especiais, até dá para encarar, mas só na canela não dá não. Os muros são feitos para proteger, e a pessoa, quanto mais tem o valor do seu patrimônio, mais alto é o muro. Agora, interessante, há alguns condomínios, quando a gente assiste pela televisão, alguns filmes americanos, em que as pessoas moram em bairros cujas casas não têm muros. Sim ou não? Eu já vi. E onde? Fala, Beatriz. Tem muro não, né? É lugar tranquilo, né? Tranquilo. Aqui, irmãos, se nossas casas, eu moro em apartamento, né? Mas onde eu morava em casa tinha que ter muro. E quando era na década de 70, o muro lá de casa era baixinho, assim, 1,5 m. Mas devido a tantas histórias, o muro cresceu. Hoje, mamãe lá e papai construíram um muro mais alto, já tem 2 metros e alguma coisa, 2,20 m, por aí. É um muro bem mais alto do que era antigamente. Mas hoje, se uma casa não tiver muro na cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, vão levar a sua casa e você junto, é ou não é?
Se a sua casa, se bobear, vão botar um guincho na sua casa, vão arrastar você e a sua casa e tudo que tiver dentro. Então hoje o muro ajuda, não impede nada, mas ajuda a dificultar o amigo do alheio, né? Os ladrões dificultam. Hoje a gente vive na cidade que os muros, realmente, e além dos muros, para segurança, as pessoas colocam câmera, não adianta nada. Não é? Botam arame farpado, não sei se já deu choque em alguém. Caco, antigamente colocava caco de vidro, né? Mas cimentava, é proibido, algumas coisas proíbem, tal, porque, enfim, crianças podem se cortar, não sei o que a criança vai querer fazer lá. Mas, e arame farpado, elétrico, cerca eletrificada, não é isso? Alguns têm, mas os ladrões sabem como desligar aquele negócio. Enfim, hoje é quase impossível driblar e se proteger totalmente. Hoje tem reconhecimento facial, tem câmeras, os ladrões olham para a câmera, dão um tchauzinho, jogam um beijinho e vão lá, entram, levam tudo que querem e tudo que acham que devem levar. Os muros não estão mais tão protetores assim, a menos que você tenha algum muro acima de 5 metros de altura, o que é muito caro para se construir. É ou não é? Não fica caro, Irlei, construir um muro muito alto? A Irlei acho que faz por um precinho legal. Mas é caro, você vai gastar mais material, mais cimento, é ou não é? E se tiver alguma emergência, se tiver que pôr o muro, aí você está preso dentro de um lugar que não dá para fugir, isso é complicado. Os muros representam separação, proteção e também falta de acesso. Uma prisão, por exemplo, no pátio externo tem muros muito altos, eletrificados, etc. E normalmente esses muros são acima de 5 metros de altura. Não quer dizer muita coisa, mas sempre é um engenheiro para driblar essa situação. Mas onde queremos chegar? Os muros eram sinônimos, já falamos, de proteção, e chegamos a citar aqui, e vamos ler um poema aqui feito sobre a diferença entre o muro e a ponte. Enquanto o muro para, a ponte faz passar. Irmãos, eu queria ter separado, não consegui fazer isso. Ontem eu assisti um vídeo no YouTube sobre pontes, as pontes mais interessantes do mundo, construídas. E são muito perigosas. A Claudinha viu ontem, a Cláudia viu uma das pontes, que eu não consegui separar e o vídeo é muito longo. Os chineses são especialistas nisso, né? Existe uma ponte interessante que no meio dela ela passa por cima dela, ela é uma ponte, mas no meio, em algum ponto dela, passa um canal que passa barcos de pequeno porte por cima dela, e ela passa um túnel exatamente por um período curto, né, somente de alguns metros, ela vira um túnel também. Ela é uma ponte e também é túnel ao mesmo tempo. Existem a engenharia humana em São Paulo, a vontade em São Paulo de construir uma ponte via aquática, né? Para ganhar espaço, não perder tempo no trânsito, e é um projeto muito audacioso, bem caro para se construir, passando dentro de rios ou passando dentro de baías. Há um projeto de metrô no Rio de Janeiro engavetado durante anos, de se fazer a conexão de metrô via Baía de Guanabara. Sim ou não? Alguém já ouviu isso aí também? Não sou só eu, não. Existem, e todo esse esforço. Além disso, entre o Rio e Niterói, existe a nossa famosa Ponte Rio-Niterói, construída na década de 50, 60? 64. 74. Década de 70. A Ponte Rio-Niterói é a maior, eu acho que do Brasil, talvez que é a maior. Do Brasil. Com certeza, né? Do Brasil. Já foi maior do mundo por um espaço de tempo. Foi logo superado por outras. Tem 13 quilômetros. E quando alguém passa pela Ponte Rio-Niterói de carro, você sente um medinho quando começa a ventar muito. Eu já passei lá numa situação que o vento está muito forte. E quando o vento está forte demais, acima de 80 km por hora, a orientação da administradora da ponte é
fecharam o acesso, bloquearam o acesso, para que os carros não passem, porque se passar com ventos acima de 80 km por hora, é perigoso o quê? Cair na Baía de Guanabara. Imagina de morte. Né? E o momento mais crítico da ponte Rio-Niterói, quando nós passamos, é no vão central, é a parte mais alta. Há anos atrás, meses atrás, há poucos anos, um navio ficou enguiçado lá, deu uma barbeirada lá na ponte, e deu uma tremida na ponte Rio-Niterói. Foi fechada, e o navio era tão alto que mesmo no vão central, lá no período, uma parte do navio bateu na ponte de Niterói. Isso há pouco tempo, tem alguns meses atrás. E aí fechou-se tudo, mas foram ver a estrutura, não foi abalada e continuou passando o carro lá. Inclusive eu já passei lá depois disso. Já fez um ano, irmão? A Maísa já fez um ano. A ponte caiu também, né? Temos uma triste notícia de uma ponte que liga o Maranhão ao estado de Tocantins, não é isso? Uma ponte enorme, muito alta, e a única... O carro foi salvo por vários, né? Eu vi um vídeo na internet que um motoqueiro estava atrás da carreta. Vocês já viram esse vídeo também no YouTube? E o motoqueiro estava atrás da carreta, quando a carreta, e uma carreta enorme, com ácido sulfúrico, aquelas carretas duplas, né, muito grandes, passou. Não se sabe o que foi a causa do acidente, mas enfim, quando ela passou, ela foi engolida pela ponte. A ponte caiu, toda a estrutura de aço foi parar no rio. E aí o motoqueiro estava logo atrás da ponte, quando ele viu que o caminhão sumiu. Quem filmou foi o carro que veio atrás do motoqueiro. E o motoqueiro, quando viu aquilo, parou. Ele estava devagar, ele parou, e o fato dele parar salvou sua vida, porque eles também seriam engolidos pela ponte. Os corpos ainda estão procurando corpos no rio, porque nem todos ainda foram encontrados. Um acidente grave na ponte. A ponte que serve para unir lugares, serve para ligar pessoas, também tem os seus riscos. E aí queremos deixar aqui um poema que fala sobre a diferença entre muro e ponte. Vamos ler de novo. Enquanto o muro para, a ponte faz passar. Enquanto o muro circunda, a ponte fura o bloqueio. Enquanto o muro impede a visão, a ponte amplia. Enquanto o muro nos deixa pequenos, a ponte nos torna gigantes. Enquanto o muro bloqueia, a ponte liberta. Enquanto o muro limita, a ponte traz liberdade. Você quer mesmo ser um muro ou uma ponte? A vida do cristão deveria ser um muro ou uma ponte? Entre o caminho para o céu, como cristãos, a nossa vida deveria ser uma ponte que liga as pessoas até Jesus, o caminho da salvação. Gênesis capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: Deus dizendo a Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E olha a promessa que Deus fez a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Se a gente pudesse, a gente não está aqui para alterar a Bíblia, mas no sentido aqui do que nós estamos falando, poderíamos trocar a palavra bênção por uma ponte, sim ou não? Seja você uma ponte, em que liga pessoas, em que conecte as pessoas no céu e a Jesus, e não que bloqueie, e não que impeça as pessoas de chegarem até Jesus. Queridos, os discípulos que seguiam a Jesus durante alguns meses e anos, durante 3 anos e meio, muitas vezes eles serviam de muros para impedir que as pessoas chegassem até Jesus. A multidão muitas vezes funcionava como um verdadeiro muralha para impedir que as pessoas chegassem até Jesus. Mas pessoas perseverantes, como a mulher de fluxo intenso e outros mais, como o cego Bartimeu,
não se intimidaram pelos muros construídos para bloquear o acesso até Jesus. Bartimeu gritou: Mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não parou de gritar, irmãos. E com a sua voz, ele transpôs um muro de bloqueio que era a multidão. Até os discípulos disseram: fica quieto aí, ceguinho. Fica quieto aí. E a multidão dizia: você está atrapalhando o mestre ensinar. Mas o cego Bartimeu, insistente na sua perseverança e na sua fé, continuou a gritar até que furou o muro. O muro era a multidão. Até que Jesus parou e foi atender a sua necessidade. Sabe, queridos, precisamos ser pontes e não muros. Muitas vezes os discípulos também funcionaram como muros. Quando as crianças, as mulheres vinham assistir a Jesus pregar e trouxeram suas crianças, as crianças quiseram chegar até Jesus, a primeira coisa que veio quem? Os discípulos. Um escudo, uma muralha, para impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus, aproveitando a oportunidade, disse: olha, não sejam muros, não é? Em nossas palavras, não sejam muros, não atrapalhem as crianças, deixai-as vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Irmãos, quantas vezes nós podemos ter agido como verdadeiros muros, mas Deus está disposto a nos transformar em pontes. Quantas vezes, às vezes, passamos pelas pessoas, tratamos os irmãos da igreja, às vezes não tratamos com o devido respeito e amor que Jesus trataria. Funcionamos como muros. Quantas vezes damos um olhar, um olhar reprovador para algum visitante, só porque ele não está bem alinhado, não está com a roupa bonita. Funcionaríamos como muros. Mas Deus quer nos fazer pontes, pessoas que ligam outras pessoas até Ele, até a sua verdade e o seu amor. Que neste novo ano de 2025, que eu e você sejamos como Abraão, uma bênção, uma ponte que liga as pessoas até Jesus. E que quando Ele voltar nas nuvens dos céus, possamos dizer, Jesus vai dizer para ele: olha, que bom servo, bom e fiel, que vocês construíram pontes e não muros, para que outros se achegassem até mim. Nessa manhã que a sua oração possa: Senhor, eu quero pedir que o Senhor me transforme, que o Senhor me faça de um muro uma ponte, que o Senhor me faça de uma separação uma ligação, e que o Senhor me transforme em um vaso de bênção, para que a tua verdade, o teu caráter seja representado e pessoas sejam conectadas a ti e que alcancem também a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã. E se você quer ser uma ponte, ao final dessa música que você ouvir, fique de pé para que possamos orar juntos. Quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida e te guarde ao entrares ou saíres de qualquer
obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a esperança de sermos transformados de muros em pontes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que conectem outras ao Teu reino. Ajuda-nos a sermos luzes, a sermos sal da terra, a luz do mundo, a ser pequenas fontes de águas vivas, assim como o Senhor deixou o nosso exemplo e nos pediu para que levássemos pessoas para o Teu reino. Que nós sejamos pontes, Senhor, que conectem pessoas às coisas do céu, à Tua palavra e ao reino de Deus. Fica conosco neste novo ano, Senhor, transforma o nosso coração. Se tivermos uma vida egoísta, uma vida que tem se levantado para obstruir ou atrapalhar pessoas de verem a Jesus, que o nosso eu seja destruído, refeito, e que sejamos pontes, transformados de muros em pontes. Dá-nos um sábado feliz na Tua presença, leva-nos para casa em Tua paz e segurança. Nós te suplicamos esses favores e bênçãos e o fazemos em nome de Jesus.